Friend Chats para vocês. Eu sou o Edu Brown e hoje a gente está recebendo aqui não só um amigo, mas um irmão, né? E esse programa é um Friend Chats. Estou aqui com meu irmão Martini. Muito obrigado, Edu Brown. Que prazer estar aqui, cara, conversar, bater um papo com você. Fofocar, cara. Pô, vamos falar de tantos assuntos, né? A gente tem tantas histórias aí. Para quem não sabe, a gente vem trabalhando muito como DJ, né? Em várias áreas, né? Porque o DJ não é só o DJ de balada, né? Tem também o DJ de eventos corporativos, tem o DJ que faz as pausas das bandas, né? Então, são vários tipos de trabalho com o áudio, né? Soltando trilhas sonoras, que é o que a gente vai abordar mais hoje no assunto aqui, né? Então, me conta um pouquinho da sua trajetória, quando você começou, como é que foi? Então, cara, tudo é sempre, pelo menos para mim, né, nessa parte de música, começou como uma brincadeira, na verdade, né? Eu acho que a essência é a música, né? Gostava de música quando criança e adolescente, tinha ótimas referências musicais, graças a Deus, né? Devido à minha família, meus amigos também tinham bom gosto, né? A época também proporcionava isso pra gente, né? Nós tivemos um grande privilégio de pegar Verdade. uma época musical muito rica, né? Uhum. Por mais que muita coisa foi experimental, né? Sim. A gente não tinha a ideia exata de como iria fluir aquilo, e aí se chegou num ponto onde a qualidade musical se tornou muito assim, né? Mexia muito com o lado emocional das pessoas, né? E assim, e música sempre foi uma coisa que mexeu demais com a gente, né? Essa lembrança, né, afetiva, né, da música, para nós é muito marcante, né? A gente pegou, que nem você falou, desde do experimental até as inovações, as novidades, os novos estilos, né? E tipo assim, né? Anos 80, eu aproveitei, né? Mais assim, de 85, digamos, para frente, assim, que eu já tinha uma boa noção, né? Como criança, adolescente e tal. E tive a oportunidade de voltar, né? Aí começar a ouvir, tipo, o que os meus pais já ouviam, que era os 60, os 70, né? Né? Voltar esse pequeno espaço e continuar e viver, né? O que teve para frente, né? Os anos 90, que foi aquela efervescência, aquela mistureba, miscelância, né? Muita coisa, né? 2000 e até os dias de hoje, né? Sim. Então, como eu comecei, né? Tipo, primeiro por isso, né? De gostar de música. E tinha a escola e sempre tinha uma festa na escola, né? E quando tinha festa, eu sempre ficava de olhos abertos e os ouvidos bem atentos para ver o que estava tocando. E o que me pegou era como o cara conseguia trocar de uma música para outra, né? Misturar essas músicas. E eu não conseguia fazer isso em casa. Aquilo para mim era uma incógnita. Como é que faz isso? Aí que vinha mais curiosidade ainda de ficar ali perto, de vendo, né, quem estava operando, quem estava fazendo, para tentar descobrir, né? Não só isso, mas tipo nome de música, né? Quer dizer, às vezes não sabia, né? A gente não tinha acesso, era uma época meio... Você sabe que eu passei basicamente a mesma experiência que igual, você, né? né? Por a gente ter basicamente a mesma idade e tal, então a gente pegou essa evolução, né? Porque antes, para você ter alguma coisa, você tinha que ter ou o vinil ou o cassete, né? Para você poder ter aquilo, né? Hoje diferente, né? Hoje nos streams você baixa, hoje você quer a música, você tem a música na hora que você quiser, né? Instantaneamente, né? E na nossa época não, né? Na nossa época, ou você gravava uma música do rádio, por exemplo, né? E torcia para o locutor não falar absolutamente nada para você ter a música limpinha, né? Quando não, você de repente fazia algum corte, né? Que era raro, nem todo mundo tinha possibilidade de fazer esses cortes, né? Eu também, quando comecei, cara, foi vendo os caras operarem nas discotecas, no caso, né? E aí eu falava, nossa, que legal, cara. Pô, eu gostaria muito de fazer isso, né?
E aí um amigo dava um toque, ó, é assim, Sim, ó, é. tá vendo a batida da música, tá, ó, você tem que juntar com essa e tal. E aí a gente foi evoluindo isso, né, ao longo do tempo, colocando a nossa essência, né? Porque a gente entendia que aquilo era bom, pô, vamos tentar fazer. E aí começou a fazer os bailinhos de garagem, Sim. né? Isso que eu falei pra você. Na verdade, começou como uma diversão, né? Que era super divertido fazer. Sim. Era uma aventura, né? Era desafiador até ter as músicas, né? Comprar os discos, O né? equipamento em si também, Nossa, né? Não claro. era tão fácil, né? Comprar 2 tocadiscos, por mais simples que eles eram na época, né? Usava aqui as CCEs, né? Tinha CCE, tinha Gradiente, Tinha. Garhard. As primeiras que eu tive foi uma Polivox, não. Era uma Polivox, uma Compete, que o pitch era para controlar a velocidade, e outra 100. E outra 100. E outra 100, né? Então, você tinha as duas tocadiscos, porém não daria para fazer uma... Como hoje, né? Para fazer a mixagem, era quase impossível fazer, né? Por quê? Porque não se tinha o pitch na outra. Então, você tinha que girar, acelerar a música um pouco no dedo ali, que não tinha pitch. Na outra, você conseguia controlar. Putz, então vai ter que comprar uma outra com pitch, né? Então foi esse caminho, né? Dessa aventura, dessa brincadeira. E aí, tipo, a gente também tinha talento, né? Vamos falar a verdade, né? Porque tem muita gente que começou com a gente que também não vingou, né? Ou procurou outra área, também não se identificou com aquilo, né? Sim. Mas tinha uma afinidade. Exato. Né? Tinha até a afinidade, mas não se identificou com aquilo, né? Eu acho que assim, né? A gente... olhando toda essa situação, a gente enxergou uma grande oportunidade de poder exercer esse tipo de função, né? E aí a coisa começou a fluir, né? Pelo menos para mim foi assim e eu acredito que com você também. Foi dessa brincadeira até que, tipo, vem fazer a minha festinha aqui, meu aniversário acolá, né? Isso aqui, até que quando você percebia, você estava ganhando para fazer isso já, né? Sim. Fala, pô, gente, né? Agora me ajuda aí também, né? Preciso de um troquinho, né? Tipo, né? Pra me locomover, né? Gasolina, preciso comprar uns discos novos, as músicas vocês querem ouvir, né? Mas, né? Enfim, aí disso veio todo esse processo, né? Eu passei por uma situação muito engraçada, que a primeira vez que eu consegui realmente ganhar um dinheiro foi fazendo uma festa junina, que era muito comum naquela época, né? Então, assim, isso, estou te falando, 1988, mais ou menos, foi que eu fui fazer uma festa junina num colégio. E aí, cara, tava lá, né? Eu tinha comprado as caixas de som, tal, uma aparelhagem, tal. E tava fazendo lá essa festa junina, tal, soltando pular fogueira iaiá, aquelas coisas todas. Detalhe, você usa vinil. Vinil, tudo no vinil. Os Mariozan. Exatamente, né? E... Chitãozinho Chororó e tudo mais, né? Enfim. E aí, cara, eu tava tocando lá, chega um cara pra mim, lá, eu nem conhecia o cara, nem nada. E ele chegou pra mim e falou assim, vai ter um casamento? Você não quer ir fazer lá? Você terminando aqui, você não quer ir fazer lá? Eu falei, nossa... Direto? É mesmo? Direto? Ele falou, vai começar lá 8 horas da noite. E a festa junina terminava, tipo, era umas 6h30 e ia acabar. E aí eu falei, se der tempo eu vou e faço. Né? Então apareceu, durante o evento, já apareceu um outro casamento, que aí eu acabei indo fazer. Remunerado. Então, assim, eu nem lembro quanto que eu cobrei, mas assim, né? Foi a primeira vez que eu realmente ganhei dinheiro na festa junina e ganhei dinheiro. Isso me deu um gás. Falar, eu consigo ganhar dinheiro com isso, né? E a música tem isso, né? Tipo, na minha experiência, né? Ao longo da minha vida, a música me deu muitas oportunidades, né? Eu acredito que com certeza você também, tipo, de lugares, pessoas, de viajar, não é verdade? Então, a primeira vez que eu voei de avião foi por causa da música. Né? Então, eu fui fazer um evento em Comandatuba. Começou bem, hein? O primeiro voo já foi bom, hein? O primeiro voo foi... A gente pegou São Paulo e Ilhéus.
Aí depois a gente pegou uma van que foi até Comandatuba, lá tem o Hotel Transamérica, né? E foi um evento corporativo, que é uma coisa assim, que abrange tantas áreas, né? Quer que seja para a festa da empresa, quer que seja a trilha sonora que vai ser usada durante as palestras, né? A parte de intervalo, o que a gente pode colocar para o pessoal se descontrair ali naquele momento, né? Então, essa hoje em dia é a parte que eu me dedico mais, aos corporativos, né? Um pouco menos social, bem menos, né? Porque eu acho que eu já fiz a minha contribuição. A sua contribuição foi dada, né? Eu já casei bastante pessoas, já comemorei muito aniversário com muita gente, né? Todos esses tipos de festas sociais. Hoje em dia, o meu foco é esse. Então, é que a gente, assim, né, não deixou de fazer os sociais, Sim. mas hoje a gente direciona mais para a parte corporativa. Até porque o lado financeiro também é melhor na parte corporativa do que na parte social. Isso é uma verdade. Não que não se ganhe bem fazendo o social, mas a parte corporativa, por ela ter uma demanda em dias bem alternativos, né? Não é tanto de final de semana, né? Porque às vezes você pega eventos que são durante a semana, né? Segunda, terça, né? Coisa que o social não vai ser. Né? Então a gente consegue direcionar mais essa parte corporativa. Perfeito, concordo plenamente. O nome já diz, né? É corporativo, então ele é em dias úteis, né? A maioria, né? A grande essência dele, né? Então você consegue manter, se você quiser, segunda, sexta-feira, segunda, sábado, às vezes, enfim, fazer os corporativos. Se você tiver um evento, ou uma festa, ou um bar, né? Que a gente também faz bar, clubes, enfim, né? Você consegue atendê-los, né? Nos finais de semana, né? Então dá para fazer isso. Então né? a gente consegue conciliar isso, né? Tem uma praticidade, né? Eu vou puxar um pouquinho o assunto da parte da tecnologia, né? Porque a gente teve oportunidades de fazer alguns eventos até juntos, Sim. né? E o quanto era complexa a coisa, porque você tinha que soltar algumas trilhas, né? Que quando surgiu o CD facilitou muito para a gente, né? Porque você selecionava as faixas ali de coisas que você iria usar, você gravava aquilo, né? Então você tinha basicamente a trilha, entre aspas, pronta, porque te pediam algum fundo musical para algum momento de uma palestra, né? E você acabava soltando com facilidade, diferentemente da época que você tinha que colocar. Então, assim, era muito engraçado algumas situações. E quando você faz eventos corporativos, às vezes as coisas são muito imediatas, né? É um evento orgânico, né? Não pode se dizer que não, porque sim também, né? E ele pode mudar a qualquer momento. Né? Né? E aí, então a gente, por mais que você você gravava às vezes a trilha que basicamente usar, de repente o orador ou a pessoa responsável pelo evento, ela mudava o briefing na hora, né? Então, tudo que estava programado ali se desmanchava e você tinha que se virar. Eu tive algumas experiências. Eu trabalhei muito com o pessoal da BV Financeira e o diretor, assim, né? Ele era muito espontâneo, né? E ele, às vezes, pedia coisas assim que eu tinha que me virar, né? Vou citar um exemplo. Às vezes ele falava assim, Edu, eu quero música para pensamento. E eu tinha que me virar numa música de pensamento. Que música que pode ser de pensamento, né? Então, era muito engraçado isso. Então, eu imagino a situação. Você estava lá com os seus CDRs, né? Sim. Direcionados para aqueles momentos corporativos mesmo, né? Os objetivos a serem cumpridos, as coisas mais sérias, Sim. né? E fora isso tinha a parte fã ainda do evento, a parte divertida, porque ele improvisava bastante. Sim, é isso? Sim. Aí você estava lá com as suas pastas de CD, enfim, música de pensamento. Você tinha que pensar numa música, achar o CD,
colocar, ir na faixa, de repente, procurar na própria faixa o momento pensativo e dar o play. Exatamente É isso. instantâneo, assim, aquela coisa... Exatamente. Então você tinha que ter, assim, a rapidez de raciocínio Sim. para isso, né? Então, às vezes, quando era combinado, então você Mais fácil. você já deixava a coisa, mas era muitas vezes assim que a coisa Não era combinado, ou às né? vezes chegava e falava assim, ó, a gente vai fazer uma parte mais calminha, mais tranquila. E aí ele sentia que estava calmo demais, ele queria acelerar. Só que ele queria coisas que, às vezes, você tinha que procurar. Então, levava tempo até você achar o negócio para poder fazer o negócio acontecer, né? E não rolava um branco ou ele continuava e esperava você responder? Ele normalmente, ele sabia que era... sabia que eu ia ter que... Né, ia levar um tempo, Sim, então sim. aí ele conseguia controlar isso, né? Tá, Então aí era legal. né? Então ele assim, né? A gente vendia para o público o que era necessário. Então ele sabia que teria que ter um tempo, então ele cobria esse tempo falando algumas coisas, né? Então, às vezes eu estava tocando alguma música, ele falava, o Edu tá apaixonado, tocava o Roberto Carlos, entendeu? Já ia tocar, né? Então, era muito engraçado nesse sentido, as pessoas se divertiam com isso, né? Porque a gente conseguia dar um dinamismo. E o fundo musical fazia toda a diferença, porque as pessoas se associavam àquilo e gravavam aquilo, porque a música ela condizia com o que estava acontecendo. Certo. Então, isso fazia com que as pessoas assimilassem melhor o que ele queria passar para as pessoas, né? Então, a importância da trilha sonora e de saber soltar a trilha sonora no momento certo fazia toda a diferença para que as pessoas pudessem compreender melhor a mensagem que ele queria passar para as pessoas, né? A partir do compreendimento e cria aquela memória afetiva também, né? Tipo, eu fui no evento lá da BV, tipo, teve uma hora que foi um momento divertidíssimo, teve uma hora o cara me fez chorar. Né? E tinha uma trilha por baixo. Exatamente, né? A trilha sonora é que nem o cinema, né? Você pega uma parte de terror, assim, sim, pô, a música choque, né? A música é sinistra, assim, né? Aquele peso, né? Aquela coisa toda. Então, aquilo vai mexendo com o seu emocional. A trilha sonora é fundamental para que aquela imagem que está sendo passada funcione melhor ainda por causa da trilha sonora. Até hoje eu me assusto. Outro dia mesmo roletando o canal de TV, filme meio suspense, eu não lembro o nome, enfim. Pá! Nossa, que susto, rapaz. Né? Não tem ainda? É a mesma coisa, né? Só a gente consegue transferir isso para outros ambientes, assim, outras coisas. Eu fiz bastante isso, né? E creio que você, trabalhando nas empresas que você fez, você também deve ter passado por certas situações como eu passei ali, né? Você falou essa de, às vezes ele pediu uma música de pensamento, né? Você falou, né? Eu fui fazer um corporativo que era mais sério mesmo, assim. E era numa dessas empresas, SESI, Senac, alguma coisa nesse sentido, não lembro direitinho. Cheguei para a pessoa, o responsável, mestre cerimônia, tudo bem? Vocês precisam de alguma coisa? Isso. Tem certeza que vocês não precisam de mais nada? Nem uma música, uma trilha? Não, absolutamente nada. Ok. Começou o evento, o que acontece? O mestre cerimônia chega lá, bom dia, senhoras e senhores, eu gostaria de pedir a todos ficarem assim de pé, porque agora nós vamos executar o hino nacional brasileiro. E eu tinha o hino nacional brasileiro? Peguei a pasta CDs, era na mesma época. Será que eu não tenho? Mas, né, teimoso, vou lá olhar. Perguntei, né? Aí tava o técnico comigo, né? Eu falei assim, faz um favor, você vai até lá, até o púlpito, né, até o palco, falar para eles que a gente teve um probleminha técnico e daqui a pouco a gente executa o hino. Faz favor para mim. Todo mundo congelado nisso. Você sabe que 10, 15 segundos parece uma hora, né? É uma hora. Ele foi, aí todo mundo olhando para ele, né? Vira uma pessoa se locomovendo, todo mundo quietinho de pé, só acompanhando assim. Ele chegou do lado dele. Senhoras e senhores, um probleminha técnico. A gente executaremos o hino nacional daqui a pouquinho. Vamos dar continuidade ao nosso evento? Bom dia. Gente, eu perguntei, né? Eu tinha tempo hábil de buscar um CD, né?
de se programar para aquilo. Né? Não, tinha tempo, mas... Enfim, são coisas que acontecem, são as coisas inesperadas, né? Então, a gente... como é que fala? A gente procura sempre saber o briefing antes, né? O que vai ser usado. Uhum. Eu passei por uma experiência muito engraçada agora, pouco tempo atrás, que chamaram um DJ para tocar num local onde eu estava prestando serviço para eles. Chamaram esse DJ para fazer o som para a festa de um evento corporativo. Só que levaram um DJ que não faz a parte corporativa. Ele faz só o quê? Parte de danceteria, música eletrônica. Ele não... Ele é focado, ele é direcionado para isso. Ele é direcionado para aquilo. E está tudo certo. Só que ninguém mediu a consequência de que fazer um evento corporativo, você vai ter que tocar um pouco de cada coisa. Sim. E pediram algumas músicas para ele e ele não estava preparado. Não era nada absurdo de hoje você ter que tocar. E aí me ligaram correndo para você apagar esse incêndio. Para mim apagar esse incêndio. Então, assim, né? A pessoa, às vezes, contrata um profissional sem ter a dimensão de que para onde pode ir aquele evento ou aquela coisa, né? Então, assim, põe um DJ aí, né? E não pode ser assim, né? Você tem que entender aonde vai, né? Como vai ser aquilo, né? E, por sorte, eu consegui chegar. Demorei para chegar porque o local era, para mim, me deslocar até lá era demorado. E eu demorei um pouquinho a chegar, mas quando eu cheguei, eu consegui salvar a festa. Porque... Mas hoje em dia, eu acho que ainda é assim, né? Muitos contratantes tal, eles são perdidos ainda, né? Porque, tipo, ele pensa que um DJ, ele é um multifacetado mesmo. Hoje se diz open performance, né? Né? Um cara que tem tudo lá, né? Toda a praticidade. E hoje, realmente, né, com a tecnologia, é muito rápido você conseguir, por exemplo, como a gente falou, né? Fosse antigamente, né? Você já levava a quantidade de discos, sim, basicamente... Vocês vão ver isso hoje, essa noite, e pronto. E correto? pronto. Porque né? é o que eu tenho, né? Exatamente. Né? E hoje não, né? Hoje, com a praticidade, né, que a tecnologia nos concedeu, então você consegue abranger muita coisa. Uma dúvida, por exemplo, esse profissional que estava lá, ele não tinha uma tecnologia na mão para conseguir... Então, na verdade, assim, né? Ele levou o pendrive dele, tá. né? Plugou lá na controladora e era o que tinha. Tá. Seria como se a gente estivesse tocando com os vinis que a gente usava, entendeu? Ou os próprios CDs. Então, ele chegou lá, plugou lá, me chamaram para tocar isso. E aí, não era... Sabe, ninguém queria ouvir aquilo, né? E aí eu cheguei com o computador, meio que já me passaram o que o pessoal queria, ou seja, eu já, no caminho, eu já fui preparando o que eu iria fazer. E a hora que eu cheguei, comecei a tocar as músicas que o povo queria ouvir. E aí a festa aconteceu. Já aconteceu de um dia, me programei para aquilo, estava num bar. Aí eu chego... Ia ter um festival de música de rock and roll num estádio. E a galera foi fazer tipo um esquenta. Um esquenta para esse festival. Que ia ter, acho que ia ter Guns N' Roses, ia ter várias coisas. Então eu cheguei pensando que eu iria tocar uma música ambiente no local. Quando eu chego lá, cara, todo mundo com camiseta de rock, Ramones, enfim, a maioria das bandas e tal, eu falei, cara, eu vou ter que mudar completamente aqui o que eu tinha programado para fazer. Então, e deu certo. Já fiz a mudança ali na hora, porque na hora que eu comecei a olhar, eu falei, putz, aqui hoje não vai rolar. O que eu imaginei de tocar não vai rolar. Eu vou entrar nessa seara aqui que eu tô vendo que tá todo mundo, né? Cara, foi um sucesso porque eu fiz a leitura do que necessitava para aquele momento, entendeu? Então, a gente, pela experiência que a gente tem referente a essas coisas, já nos dá um know-how para poder modificar. Diferentemente de uma banda, por exemplo. A banda, ela ensaia aquilo que ela vai fazer. Às vezes não consegue tirar a mão. Ela não vai tirar uma música na hora. Ali. É muito raro uma banda tirar uma música na hora. Um cliente chega lá e fala assim, eu quero ouvir tal coisa. Se não está na programação, e os caras
Posso abrir um parênteses? Que é uma outra coisa que a gente vê muito na noite também, né? As pessoas respeitam mais as bandas do que o DJ em si, né? Sim. Não é verdade? É verdade. Não cara. tem o pede pra banda. Tem lá 1, 2, 3, sem noção, às vezes, né? Que chega ali e pede uma coisa inusitada pra banda, né? Que realmente não vai acontecer. Que não vai, É não vai simples. acontecer. A É banda simples. já sabe, né? Agora, pro DJ não tem muito esse Não, né? não tem, É meio esse que uma... filtro, né? Por isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas vão contratar e não vê o perfil do cara. Então acha que o cara... ele é DJ, ele vai ter tudo. E não é assim, né? E não funciona dessa maneira. É claro que a gente tem a praticidade, porém assim, né? Por exemplo, eu não sou um especialista em samba, pagode, ok? Eu não sou. Então, para me entregar algo nesse sentido, eu vou ter que fazer um estudo para ver o que eu posso tocar, as coisas que eu acho que é adequada, e às vezes nem isso vai funcionar, porque às vezes a pessoa quer ouvir uma outra coisa, né? Por mais que eu tenha estudado, então, se você vai fazer a contratação de um profissional, saiba o que aquele profissional pode te colocar. Um exemplo que eu dou às vezes é um médico. Você não vai pegar um ortopedista para fazer uma cirurgia de coração, por mais que o cara seja médico, né? Então, para nós, também funciona dessa maneira, né? A pessoa precisa ter essa ciência para poder contratar um profissional para te atender, porque senão... É simples, é uma boa conversa, uma pré, né? Acho que resolve, né? Deveria, pelo menos. Deveria, né? E assim, né? Às vezes as pessoas não medem o quão importante é isso. Sim. Né? Pega, põe lá, né? E tá tudo certo. E não é assim, né? Eu já vi, assim, muita gente que, às vezes, parece que o DJ é simplesmente um tapa-buraco, né? Nossa, ninguém lembrou que precisava de música, né? Aí contrata de última hora. Você já viu, acho que várias dessas. Várias vezes, várias. Eu já, como essa que eu citei, né? Que eu tive que ir lá socorrer e tal. Várias vezes me ligaram assim, oi Edu, você consegue vir? Tal, não sei o quê, tá precisando e tal. Então, a gente precisa ter, além de... A pessoa vai contratar, o que esse cara faz? Como ele faz? Acho que parte primeiro, qual a minha necessidade, né? O que eu quero, o que eu preciso, né, entregar, né, nesse meu evento que eu vou fazer, e eu vou precisar de um profissional para isso e ter uma boa conversa, né? É bom deixar isso ciente para as pessoas, porque até hoje, isso parecendo óbvio, mas acontece ainda esse equívoco, né? Essa falta de comunicação, esse erro... É um erro, não sei como qualificar esse erro. Ele é amador, vai? Sim. Amador, né? Uma coisa amadora. Eu costumava dizer o seguinte, né? Quando eu fazia os eventos, eu falava assim, olha, gente, um evento para ser bom, ele precisa... Duas coisas precisam ser de excelência. Uma é a comida. A outra é a trilha sonora. Porque uma trilha sonora você acaba. Você acha ainda mais importante qual? A comida ou a trilha sonora? Eu acho a trilha sonora. Sabe por quê? Porque a comida vai ser aquele momento. A trilha sonora é a festa inteira. Então, a importância da trilha sonora para o seu evento, ela é fundamental para que ele seja muito bom, né? Ele vai suprir muitas outras coisas, né? A bebida, tipo... um refrigerante, ele vai ter sempre o mesmo gosto, né? Você pega, você compra no bar da esquina ou você compra num grande varejo. Você já sabe o que esperar dela. Você já sabe o que esperar dela, entendeu? O uísque vai ter o gosto lá, entendeu? O energético vai ter o gosto lá, você já sabe, né? Que a entrega que isso vai ter. Agora, a comida, se você não entrega a comida com uma qualidade, as pessoas vão falar sobre. E se você faz uma festa fora de contexto de trilha sonora, não condiz, primeiro que as pessoas não vão ficar. Você começa a fazer alguma coisa... E surgiu um evento muito engraçado que o cara queria só música eletrônica no casamento dele. E eu, pela experiência, eu falei, cara, mas
vão estar os seus avós, E se, né? vão estar certas pessoas com mais idade, né? Então, assim, eu acho que a princípio, no começo, eu acho que a gente deveria fazer até para que eles se sintam participantes da festa em si, né? Uhum. E ele falou assim, olha, eu até compreendo o que você está me falando, porém a festa é minha e não é deles. Então, assim, Tá. eu não quero. Você tentou. Eu tentei alertá-lo Uhum. que as pessoas iriam embora se não fizesse a trilha sonora correta. E exatamente o que eu falei foi o que aconteceu, né? Só que assim, a turma dele Ficou. e era o que ele queria para aquele momento. Então, todo mundo entendeu, Uhum. compreendeu e fluiu a festa e foi muito legal. Ou seja, as pessoas que se sentiram fora ali, ficaram, esperaram o protocolo da festa acontecer, comeram um pouquinho e foram embora. Exatamente. É isso que Né? acontece, né? Então, mas foi alertar. Poderia ter rendido mais? Poderia. Uhum. Porém, Foi uma opção do contratante. do contratante. Ele chegou para mim e falou, eu não quero. Eu só quero isso aqui. A minha festa vai ser uma balada de música eletrônica. Okay. E eu falei, tudo bem. São Eu só casos e casos, tentei acrescentar algo que poderia ser viável na festa, entende? Aí eu falei para ele, vai tocar música nacional? Ele nem pensar, não quero, não gosto, não vai rolar. Como já aconteceu, até um evento muito engraçado que eu fiz na praia, e a noiva, era um casamento, né? Pô, casamento na praia, tudo, aquela coisa Uma toda. outra pegada. A noiva queria música sertaneja de raiz. O noivo só queria rock and roll. E música eletrônica. E aí o noivo fez um pedido para mim. Ele falou assim, você só vai tocar o sertanejo a hora que eu já tiver tomado algumas, estiver bem alegre, bem feliz, aí você toca o sertanejo. E eu fiquei segurando e prestando atenção no noivo, né? Então, eu fiz toda uma trilha sonora de começo de música ambiente com rock and roll ambiente, tal. Depois eu coloquei a música eletrônica, que eles gostavam, os dois, né? Curtiam. Tal. Pelo menos tinha alguma coisa em comum, então. Ufa, né? E aí, cara, veio um primo lá e da noiva, chegou em mim e falou assim, que hora que você vai colocar o sertanejo, né? Aí eu falei, agora. Porque eu senti que era o momento de colocar. Né? Bom, enfim, essa festa, no espaço lá, eles poderiam ir até 1h30 da manhã. Né? E eu, como eu conduzi a festa, bom, era quase 5 horas da manhã. A polícia chegou lá no local, ninguém tinha ido embora, porque eu conduzi a festa de uma forma que agradou todo mundo, né? Então, foi uma coisa muito legal e as pessoas entenderam o que eu estava fazendo. Então, por isso da importância. Como você vai lidar, como você vai conduzir para que a coisa seja. Mas essa condução... Eu dependo muito daquilo que você me passar para eu poder atender. Que vai ser uma regra, na verdade, não é, né? Você vai me dar uma linha condutora, né? Para você seguir, né? Esses eventos, eles são muito flexíveis, né? Orgânicos, né? Sim. Tem momento que agora não dá, mas agora dá, troca, tal. Nesse sentido, nesse segmento ainda, queria fazer uma pergunta para você. Por exemplo... Nessa linha de eventos, tal, sociais, casamentos, tal, eu já vi muita coisa, assim, de contratantes de terem uma mega expectativa para a festa deles. Que eles acham que o casamento deles, de repente, vai ser, tipo, sei lá, comparável ao show do YouTube. Sabe? Alguma coisa nesse mega produção. Aí você chega no local, olha, vê o ambiente, as pessoas, os convidados, você fala... Não vai ser o show de U2 aqui hoje, né? Sim. Já pegou alguma coisa nesse sentido? Já peguei e... eu até chamei... Tem que abaixar a bola. Chamei e falei, olha, olha aqui comigo.
Porque assim, eu tenho que mostrar para ele por que que eu não, de repente eu não tô fazendo da forma como Ele imaginava, ele ele imaginava, imaginou né? que você Então, iria porque fazer. assim, às vezes, e já ocorreu festas de eu tentar de todas as maneiras sair de uma situação onde às vezes as pessoas queriam estar no ambiente só para bater papo. Ela não queria curtir. Uhum. Eu fiz um aniversário uma vez e fui numa casa e a pessoa pegou e falou assim, ó, aqui vai ser a pista de dança. Eu vou recepcionar as pessoas na minha sala e aqui vai ser... Só que o que aconteceu? As pessoas ficaram lá onde estava recepcionando e elas não foram dançar. Cara, imagina, eu toquei tudo que você possa imaginar. Eu segui à risca tudo que a cliente me pediu. Tentei agregar algumas coisas e não acontecia. As pessoas não iam para lá. Aí, no final, eu até lembro o nome a mulher se chamava Roma. Roma. Né? Aí, no final, ela veio, chegou em mim e falou assim, nossa, foi fantástico. Aí eu assim... Você falei, frustrado. Eu frustrado, né? Porque eu falei... Ninguém dançou. Ninguém dançou nada do que eu toquei. Ela falou assim, nossa, foi fantástico o que você fez. Eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu não estou entendendo, né? Ela falou assim, não, porque as pessoas, além delas quererem ouvir a música, elas não estavam aqui para dançar. Fazia muitos anos que a gente não se via. Então, até a gente colocar o papo em dia e todas as coisas, então, a trilha sonora foi perfeita. Uma coisa que eu achava que tinha sido muito ruim... Uma catástrofe. Né? Uma catástrofe. E eu tive um feedback. Pois você acredita que ela agregou valores ao meu cachê devido a isso? Verdade. Então, verdade, cara. Então, assim, eu fiquei... Ela te deu aquela velha e boa caixinha. Caixinha a mais pelo que eu tinha feito. E no meu conceito, aquilo não tinha sido legal. E para ela foi o máximo. Foi né? Satisfatório pra caramba. Satisfatório. A Roma podia ter te falado, ó, talvez o pessoal não dance, né? Não, teria então, baixado essa sua... A minha expectativa. A sua expectativa que estava alta, não? Exato, da contratante. Exato, né? Porque quando passa o briefing e você uma trilha sonora que você domina... Puta, você até relaxa, né? Você fala assim, putz, isso aqui eu vou fazer muito tranquilamente. Quando, na verdade, a gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente, né? Então, ó, tipo, do que a gente conversou até agora, esse nosso bate-papo aqui, eu acho que as pessoas conseguiram perceber que trabalhar com música, né? A gente até estava brincando aqui em off, né? Antes de começar, fala assim, Edu Brown, profissão. DJ. Né? Eles acham que ser, tipo, DJ, trabalhar com música, é realmente muito fácil, né? Sim. E não é. Não é verdade? Você tem uma preparação. Vamos começar. Você precisa ter, hoje em dia, né? Equipamento adequado, né? Que se você não tiver um equipamento adequado, um computador razoável, né? Tipo um fone de ouvido, as pessoas pensam que é tudo muito caro. É muito caro. Né? É muito caro. Você pega um fone de ouvido razoável, cara, é mais de R$1.000. Mais de R$1.000 um fone de ouvido. É mais de R$1.000. Então, às vezes, o profissional cobra um valor e as pessoas não dimensionam. Acham que é só... Não entendem. Pô, você baixa lá a música lá na internet, lá você tem... Pô, mas você vai baixar a música como, né? Você vai pegar a música do YouTube? Que qualidade está essa música? Essa música tá com uma qualidade boa ou tá com uma qualidade ruim? Então, quanto custa você pagar? Você vai pagar aí, pelo menos aí, $1, $1,50 cada música. Então, nós estamos falando aí de uma coisa aí de quase R$10 por música que você gastou com aquilo para você ter com qualidade. Você pode tocar com baixa qualidade, ok? Só que é muito diferente quando você põe algo com qualidade perto, sabe? A diferença é gigantesca. É perceptível. É perceptível isso, né? Então, você pega os valores, você vai pegar uma controladora hoje. Você não vai gastar numa controladora simples hoje, você não vai gastar. Se você quer que tenha com pendrive, você não vai gastar menos que R$10.000 numa controladora. Verdade, concordo com você. Tá? Então você concorda comigo que as pessoas falando, ele é DJ, né? Ou seja, para começar eles pensam que você faz tudo. Tem muita gente que pensa assim ainda hoje, não tem? Sim. E tipo, não é fácil, não é verdade? Então, começando, o seu equipamento,
a demanda de tempo que você tem para montar o seu repertório, ter música com qualidade, né? Nem sempre você vai conseguir isso de graça que você passou. E chegar lá e executar a festa ainda com maestria, né? Seja um evento social, corporativo, conseguir fazer, conseguir entender, conseguir ler, conseguir perceber, ter essa sensibilidade, né? Não é fácil, né, Edu? Não, Ou cara, você acha que é fácil? não, muito pelo contrário. Eu acho que assim, né? Toda profissão tem o seu lado favorável para alguma coisa, né? Você pega o jogador de futebol, por exemplo. Sim. Tá? Puta, o quanto o cara tem que treinar para poder entregar lá na hora do jogo, né? Ter a tática, o técnico vai te passar uma tática e você tem que cumprir aquilo que foi passado para você. Então, tem todo uma preparação psicológica para aquilo. Entendeu? Não é uma coisa que eu acho que, de repente, às vezes é até mais pesado que a técnica, né? Exatamente, porque... Precisa ter cabeça, né? O técnico monta na cabeça dele um esquema de jogo. Então, ele... Né? E assim é para nós também, né? A gente vai só que a gente é o técnico e o executor da coisa, né? A gente também precisa ter saúde mental para fazer isso, né? Sim, porque... Né? Imagina o seguinte, tá? Você passou um dia péssimo com as suas coisas pessoais e aí você vai para a festa tocar. Sim. Como é que você chega nessa festa para tocar? Você discutiu com a sua esposa, um exemplo. Acontece várias coisas. Né? Acontece várias coisas. A gente é humano também. Então, assim, você vai ter que entregar esse serviço porque você sabe, você se comprometeu com aquilo e aí você chega na festa alegre e feliz, mesmo não estando por dentro com essa energia, né? Então, às vezes você vê um DJ não acertando ou não fazendo, tentem compreender também esse lado humano da pessoa, né? Não é sempre que ela vai conseguir te entregar de uma forma de excelência, porque às vezes ele passou por uma situação, naquele dia, infelizmente, ocorreu alguma coisa. Não, acontece, tem vários fatores, né? Passar algumas situações, às vezes no percurso, bateu o carro. Verdade. Né? Então, você não sabe, já ocorreu de amigos estarem indo fazer o evento, pararam para comer, foram assaltados e aí? Sem material para fazer. Já ocorreu comigo, cara, de eu trabalhava com filmagem de casamento e eu estava indo para um casamento e eu bati o carro e não, acabou, o carro acabou. Você imagina, né? Tive que levar... No caso, estava minha namorada no carro. Ela cortou todo o rosto. Mano, então, você imagina, foi uma coisa muito séria. Então, eu não tinha... E não tinha... Vai fazer o quê, cara? Não tinha. Eu tinha que ir para o hospital. Eu tinha que... E estava basicamente na hora do casamento. Ia fazer o quê? Cara, né? Então, ocorreu fatos assim que, infelizmente, não me deixaram fazer o evento, né? Então, por isso que, assim, né? Hoje, quando eu vou fazer, eu sempre me programo para estar o quanto antes. Mais cedo. Porque pode ocorrer de um cabo não estar. Sim. Tá? Pode ocorrer de dar um problema em alguma coisa. Um exemplo, né? Uma vez eu fui tocar e a fonte do computador... Não foi. Não foi. O computador foi, a fonte não. A fonte não foi. Você estava longe ou perto? Então, eu estava longe, já, assim, cheguei perto do horário, ou seja, eu não teria tempo hábil. Aí, o que faz? Liga né? para alguém, liga para algum amigo para tentar te socorrer. Ó, puta, cara, tem como você trazer? Ou ir buscar para mim e tal, né? E, graças a Deus, a pessoa se dispôs a fazer, né? Eu passei uma bem legal, assim, com o nosso amigo, lembra do... Nosso amigo Robson Oliveira, o Rob, a gente foi fazer um Réveillon uma vez em Bertioga, aquele condomínio que tem lá, esqueci o nome, me fugiu o nome agora. Lembra? Bertioga, lá não tem um condomínio lá grande lá? Acapulco? Putz, eu acho que não é esse, mas enfim. E a gente foi, era essa época, né? A gente tinha os vinis, tinha os toca-disco, levava as coisas, a gente já usava CD, só que era os Denon. Lembra que tinha um controle com a parte de baixo e tal? E ele tinha um cabo controle
com o hardware, né, Cacá? Onde você colocava os CDs, que era único. Sim. Né? Não era um cabo de impressora que você acha em vai- qualquer esquina, né? Um Exatamente. tripolar que você arranca de qualquer lugar. Não. Robson Oliveira estava, como é que se diz assim? Ele era o responsável por esse cabo no dia. Robson pegou o cabo, tá tudo aí. Pegou, tá tudo aí. O cabo não foi, né? O cabo ficou em cima do móvel no estúdio. A gente teve que subir. Bertioga subir dia 31 de dezembro para buscar um cabo e descer. E torcer para chegar a tempo, né? Não, deu tudo certo, mas o desgaste é gigantesco. Não, né? é incrível. Porque A gente ri disso hoje, mas no dia Na hora. doeu. No dia doeu bastante. Eu vou contar uma que aconteceu comigo, e não foi coisa de esquecer nem nada, mas aconteceu um fato muito engraçado. E por você ter citado o Denon, o Denon, para quem não sabe, ele tinha, né, o controle na parte de cima e embaixo você tinha a gaveta onde você colocava os CDs. Correto. Né? Então a gaveta saía, você tirava o CD, Que era um perigo colocava... aquela gaveta aberta, não era um perigo? É isso? Exatamente, né? E você coloca o CD. E eu tocava junto com um amigo meu no Leopoldo, é um restaurante legal, né, assim. E o que aconteceu? Meu amigo abriu a gaveta e lá, onde era a cabine de som, era bem estreito. Aí eu cato o CD, ele falou, ó, toca aí, Edu. Tal. Só que eu não imaginei que ele ia deixar a gaveta aberta. E na hora que eu virei, que eu fui pôr, a gaveta saiu na minha perna. Porque eu bati porque como ficava embaixo, né? A gaveta estourou. Plástico, tudo. Ou seja, você perdeu no começo uma da boca noite, de CD. Uma boca de só. CD acabou. A gente tinha lá uns 2 aparelhos de DVD, que a gente passava os clipes por DVD nessa época, né? Eu falei pra ele assim, cara, vai tocando com uma das bocas, a outra você usa você solta no coiso, no DVD, e eu vou tentar. Fui na caixa de manutenção lá do Leopoldo, catei uma chave Phillips que tinha lá Pra abrir. Eu catei todos os pedaços da gaveta. Os plásticos. Os plásticos que estavam no chão, cara. Eu com a lanterninha olhando os pedacinhos e tal, catei. Fui na cozinha, falei pros caras assim, tem alguma Super Bonder aí? Aí os caras, acho que tem. O menino da manutenção deve ter. Aí fui lá, falei com o menino da manutenção, ele falou, tem uma. E lá vou eu, colar os pedaços. Deu certo. Cara, por incrível que pareça, a gaveta, claro, ela saía lisinha, né? Ela começou a dançar, ela abria. Cara, a hora que eu fechei, eu fiz, ai, meu Deus do céu, eu não acredito, eu consegui, pô, pelo amor de Deus, né? Claro, e depois explicar pro dono da empresa nossa, né? Que foi um acidente, mas, cara... Acontece, né? E é sempre no começo da noite, né? Lógico, né? Então, assim, consegui me livrar da situação, mas você vê, né? A gente, além de DJ, tem que ser um pouco de tudo, multifacetado, né? né? Porque você não sabe as coisas que podem vir a ocorrer, né? É a mesma coisa assim, às vezes você está em festa, não tem microfone, a gente usa o fone para falar, os caras, né? Exato. Não é verdade? Né? Tipo, tem você vai transformar o fone de ouvido em microfone, né? A gente sempre se virou bem nessas coisas assim, né? Tem histórias inusitadas. Muitas, se a gente continuar aqui, a gente vai até amanhã, né? Falando de coisas que aconteceram com a gente em eventos, tanto sociais quanto corporativos, né? Poxa, cara, muito bom. Enfim, então essa a música proporciona essas coisas, né? Para quem trabalha com a música, né? Seja para que lado que você vá, né? Desde hoje em dia, hoje especificamente, a gente está falando de ser DJ, trabalhar como DJ, sonoplasta, enfim, tudo que a música deriva, envolve, né? Mas a música proporciona muita coisa legal, né? Tipo, nessa parte é incrível, né? Incrível. Além de
nos dar a satisfação de trabalhar com uma coisa que a gente ama, né? Eu não falo nem que gosta, cara. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente, verdadeiramente, a gente ama. Uhum. Muito bom. Então tá, a gente então começou falando da evolução, né, também, né? Como a gente começou, aquela coisa tal. E tecnologia, né? Tecnologia é muito legal, né? Olha, a tecnologia, ela... Nós pegamos uma evolução, né? Porque, como a gente disse lá no começo, né? Ou você tinha a fita cassete, ou o vinil, ou você não tinha nada, né? E aí começou a vir a tecnologia, começou a vir os CDs. Os novos formatos. As mídias em forma diferente. Então, primeiro você se gravava só em Wave, né? Que é a qualidade absoluta. Cheia. Depois começou-se a comprimir. Então, aí entrou o MP3, né? Hoje você tem outro tipo de formatos, né? Então, assim, isso foi auxiliando a gente em menos espaço, você conseguir colocar mais material, né? Então, só que chega um momento em que você compacta tanto que também você começa a perder. Verdade. Por mais que você tenha muita coisa, porém, você tem muita coisa com baixa qualidade. Tem casos que, às vezes, eu uso o Serato, você também, né? Sim, sim. Você sobe uma música no deck, você tem ali a waveform, né? A gente consegue enxergar a música fisicamente ali, a linha, né? Achatada, né? Parece que ela colocou a música dentro de uma sanduicheira, fechou e abriu, né? Tipo, ela fica ali achatadinha, né? Você não vê aquela forma, né? Então, a compressão ali comenda também, né? Então, assim, né? Por isso que a gente fala, né? E às vezes você ter muitas opções te atrapalha. Sim. Porque você meio que perde o foco da onde você está. E até você achar, às vezes, o que você precisa, você tem. Na sua cabeça você sabe que tá por ali, né? Às vezes alguma coisa inesperada que te pedem. Tá por ali. Só que o fato de você ter muita coisa acaba te inibindo de às vezes, achar coisa com rapidez ou com uma naturalidade, né? Ou, às vezes, te prejudica. Você fala assim, eu estou indo aqui, eu vou mudar. E aí você direciona a coisa para um lado e aí aquilo não foi. E aí você fala, putz, e agora, né? Eu vou para lá, eu vou para lá. Você tem tanta opção que você fica meio que desfocado, né? Então, às vezes, se torna difícil porque você tem muita opção. Né? É gozado isso, né? Às vezes, a limitação te direciona mais para onde você quer, e quando você tem muita coisa, você acaba meio que... ou às vezes tocando uma coisa que você nem queria tocar aquilo, mas você acaba tocando, e às vezes sai do foco da onde era para você ir, né? Não, legal. 2 pontos, vamos lá. Primeiro ponto, então. Só para a gente resumir essa parada da tecnologia. A gente pegou todas essas mudanças, essas evoluções. Você gosta de tecnologia? Sim. Eu também sou a favor, acho super legal. Do mesmo jeito que ela ajuda, às vezes ela também atrapalha de vez em quando, não? Por que eu estou falando isso? Também não existe uma facilidade de muitas pessoas terem acesso a... Todo mundo é DJ, aquela coisa, hoje em dia, não é verdade? Porque é mais fácil, é mais acessível, né? Ou seja, inflou, né? Muito. Tá inchado, né? Essa parada, que eu acho que acarreta esses vários problemas. Aí entra oferta... Alguns problemas. Oferta, né? E demanda. Sim. Tá? Barateia, né? Acaba barateando, você acaba não tendo a valorização necessária, porque hoje eu compro uma controladora, eu baixo as músicas do YouTube lá, eu tenho todas as músicas e sou DJ. Só que você não passou por um processo de saber exatamente como mixar. Nossa, eu vejo inúmeras pessoas que de crescimento mesmo. Né? Tipo, ela não tem técnica, não tem, né? E não é só técnica, claro, você tem que saber fazer um repertório também. Às vezes a pessoa sabe fazer o repertório, mas ela não tem técnica. Então, é muito
complexo isso, né? Então, é legal que você saiba o que você está fazendo, que é você ter as músicas certas para aquilo. Então, você sabe que música vai funcionar, né? E, tecnicamente, você saber como usar a tecnologia a teu favor, né? Que é o caso, né? Então, hoje, cara, com os streamings que tem na música, você tirar a voz. Verdade, né? Você tira a sua harmonia, ou você tira a bateria da música, né? Então, hoje, a tecnologia hoje te dá. E se você souber usar isso, você vai transformar a música em uma outra coisa. Verdade. Né? O jeito, né? O jeito. Tá. E, então, né, tem esse inchaço, né? E esse inchaço também acarreta, né? Em vários problemas, assim, várias dificuldades, né? De ter muita gente na área e, né? E, tipo assim, se você pudesse voltar um tempo atrás, alguns anos atrás, você focaria num estilo? Porque hoje tem muito isso, né? O DJ, hoje em dia, ele é muito nichado. Tem muito DJ que é realmente nichado. Como você comentou agora há pouco lá, que foi contratado um DJ nichado, de eletrônico, enfim, né? E ele toca aquele estilo e acabou, que é legal, né? Para mim também super tranquilo. Se você voltasse, você nicharia? Ou você continuaria tentando ser um pouco mais... Muito depende daquilo aonde o DJ quer chegar. Porque eu acho que é o seguinte, a partir do momento em que você direciona para um estilo só, você tem que entender que você vai ficar restrito àquilo. Você não vai conseguir abrir o leque para outras coisas. A partir do momento que você se determina, vamos voltar a falar... Eventualmente, você até consegue fazer alguma coisa. Você até consegue fazer. Porém, o campo de trabalho, ele vai se estreitar de uma tal maneira que você não vai conseguir dar o necessário para aquilo. Entende? Então, você não vai atingir outras tribos, né? Porque você se limitou àquilo. Então, você precisa entender. Eu, hoje, acho que, assim, você não precisa se limitar, porém, eu acho que algumas coisas que você não tem afinidade com aquele estilo musical, você se preservar referente àquilo, né? Então, eu mantenho basicamente como eu comecei. Então, lá a gente tinha as músicas ruins na época lá atrás, tinha também, né? Só que era bem menos, na minha opinião, bem menos do que hoje. Hoje eu vejo assim uma qualidade musical, né? Que, assim, nada contra. Eu acho que a evolução veio aí, tá tudo certo. Eu acho que se você gosta desse estilo musical, né? Quer que seja um funk, quer que seja um sertanejo, quer que seja um pagode, né? Tá tudo bem. As pessoas podem, cada um gosta daquilo que te faz bem, porque a música é aquele lado emocional. Só que assim, se eu não gosto de pagode, um exemplo, entendeu? Eu vou evitar de tocar, porque eu não vou ter como responder para o público com uma qualidade legal. Eu posso ir lá soltar? É simples. Eu vou lá e vou soltar, só que eu não vou ter a vibração de soltar aquilo que eu não gosto, que eu não tenho prazer em soltar. Diferentemente, se eu tocar um house music, que é a coisa o estilo que eu mais gosto, house, disco, eu vou soltar com tanta felicidade aquilo, que eu vou transmitir isso para a pista, e a pista vai dançar de acordo com na energia que eu estou passando para ela. Uma troca de energia, né? Que sempre é, né? Então, se a pista está respondendo, mais energia eu vou emanar naquilo, né? Agora, se a pista não responde aquilo, então eu não estou conseguindo a conexão com a pista, né? O que você falou das músicas ruins, né? Ou sei lá. Eu acho que assim, o apelo sexual, ele sempre existiu. Sim. Né? E vai continuar existindo, né? Só que tem algumas coisas que hoje estão mais afloradas, eu acho, né? Tipo, um pouco mais escancarado, né? Eu acho assim, mais sujo, mais feio. Desnecessário,
né? Vamos se dizer assim, né? Desnecessário. Não tinha necessidade de um apelo tão grande. Ou de ser tão escancarado, né? Tão aberto, né? Tinha, na nossa época, Sempre coisas teve. que davam a entender que era aquilo. Um duplo sentido, Exato. mas com uma pegada... Respeitosa, vamos se dizer Não, assim. era engraçado. Também. Né? Porque Também, era dúbio, né? Aquela coisa assim, né? Tipo, sabe? Será que Você ele tá acabava falando rindo, isso? Você acabava rindo. Falava, é um bobalhão, né? Tipo, né? Um espertalhão, né? Hoje em dia, não, o negócio tá mais pegado, tá mais pesado, tá mais explícito. Não sei, a mim me incomoda. A mim também. Bastante assim, tá ligado? Porque, tipo, eu vejo, às vezes, músicas assim que a mulher é um pedaço de carne, né? Simplesmente isso. É uma peça. Me incomoda demais, assim. Eu já tive oportunidades, assim, uma vez estava tocando um funk, eu vi uma pessoa, uma mulher que eu conhecia, era uma produtora e tal, e ela dançando, assim, eu falei, horrível, música, palavrão. Aí ela cantando, olhando, aí eu falei, vem cá, não te incomoda, não? Tipo, presta atenção no que você está cantando. Ela ficou em choque, assim, sabe como deu uma travadinha, assim, deu uma travada, falou, caralho, ele tem razão, desculpa, tem razão, entendeu? Falei, cara, é difícil de eu entender isso, cara, não entra muito na minha cabeça. Você sabe que né? assim, né, uma vez eu tava tocando no navio, né, e aí a pessoa falou assim, toca só por brincadeira. Oi? Não, eu não tô brincando. Aqui eu não tô brincando. Não, toca essa música só por brincadeira. Não. Então, né, o que me incomoda é porque afeta, às vezes, os inocentes. Que não sabem ou não têm noção do que aquilo representa, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda. Se tá um adulto dançando, ele sabe exatamente. Agora, quando pega uma criança, que há uma inocência sobre aquilo. Né? Não precisa sexualizar uma criança. Uhum. Né? Isso naturalmente. Isso vai vir, é natural. Então, acelera-se um processo desnecessário, na minha opinião, que é desnecessário. Né? Mas, enfim, é a nossa... É o que se vive a hoje. A nossa cultura de hoje, né? Infelizmente. Né? Eu acho assim, para as novas gerações, para as crianças em si, como você citou, eu acho que tem muito pouco termo de comparação. Porque se mostra para as crianças, né, se executa muito pouca coisa diferente disso, né, para ela ter um grau de comparação. Fala, tá, é o funk, enfim, mas também tem isso aqui. E isso aqui ninguém mostra. Né? A não ser que seja educada, né? A família, sim. Os amigos, enfim, né? Os parentes. Né? Porque vem uma tradição com isso, né? Então, a tradição que a gente tinha lá atrás... A gente ouvia de tudo, né, amigo? Foi maravilhoso, né? Vamos falar a verdade. A gente ouvia de tudo, cara. Sim. Rock, nossa, forró mesmo, vai. Você pega uma música do Luiz Gonzaga e ouve. Não. Cara, é muito rica a obra, né? Sim. Entendeu? Então, você pega samba. Cara... Samba rock, eu adoro samba rock, cara. Né? Não é são coisas incríveis, né? Mas, enfim. As músicas eram mais encorpadas, tinha harmonia, tinha muito mais amor ali envolvido, né? Muito mais... A entrega, ela falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa boa, né? E o que era simples era legal também, mas era engraçado. E você compreendia depois, falou, o cara não tinha estrutura, mas, né? Enfim, a música. É um fio condutor, assim, maravilhoso, né? Sim. Bom, galera, é o seguinte. Esse é o Friend Chat, que é um bate-papo de amigos, que a gente conta um pouquinho, a gente conta as histórias que a gente... viveu, que a gente conviveu, né? As experiências, a gente troca isso, né? Por mais que a gente tenha amizade... Quantos anos a gente tem de amizade? Sim, uns 30. Uns 30 anos, mais, né? Então, a gente sabe o
potencial que a gente tem dentro da situação. Então, a gente explora isso, né? A nossa capacidade, o quanto a gente pode entregar, o quanto pode ser gostoso, prazeroso trabalhar com isso, né? Então, a gente procura passar isso para vocês, tá bom? Foi um prazerzaço estar com vocês aí. E logo mais teremos muitos outros programas com a galera que vai falar sobre assuntos diversos, né? Hoje a gente falou muito sobre parte corporativa de DJ, onde a gente trabalhou, né, com coisas assim que nos dão muito prazer. Verdade. Não é isso? Edu, muito obrigado. Depois a gente volta, né? Sim. Bate mais um papo aí. Tem, não, e assim, né? Histórias tem. Ah, se for fazer histórias, preparem-se. Preparem-se, né? Tirem as crianças da sala, hein? Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela paciência de ter ficado aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado. E vamos em frente, tá bom? Forte abraço aí a todos. Obrigado, gente. Até. Valeu!